Olá galera, bem-vindos à aula 18 e aqui estudaremos o crescimento de uma função. Para começar, vamos começar com um exemplo, um gráfico, representando a seguinte situação. Imagine que um torpedo é lançado do fundo do mar e suas altitudes, em função do tempo x em segundos, e suas altitudes y em quilômetro, são dadas pelo gráfico, né? Então aqui, ele parte da profundidade menos 2 km, 10 segundos depois ele passa pela superfície do mar, tá certo? 30 segundos depois ele atinge uma altitude de 6 km. 10 segundos após atingir essa altitude ele começa a descer, a perder a altitude, e no instante 40 segundos ele está na altitude 2 km, a 2 km acima do nível do mar, e permanece nessa altitude até atingir o alvo 60 segundos depois. Tá certo? Com base nisso, se a gente pensar que fosse o nosso foguete, vamos olhar para o gráfico. Em qual intervalo o foguete tem imagem crescente? Quer dizer, ele como se, entre aspas, ele subisse, ganhasse o que é altitude. Exatamente no intervalo 0, né, até 30. Então, se x pertence a 0,30, a imagem cresce. Quer dizer, se x, né, vamos pensar assim, né, se x varia de 0 a 30, a imagem sobre o gráfico de f cresce. A imagem, ó, ela cresce. Isso é o mesmo que dizer que o foguete ganha altitude. Note que eu estou falando de varia de 0 a 30 neste sentido, certo? Daqui para cá, sentido crescente do tempo, certo? Por outro lado, a partir do momento 30 segundos até o 40 segundos, ocorre o contrário. Se x varia de 30 a 40, a imagem sobre o gráfico de f decresce. Isto é, né, o foguete perde o quê? Altitude. E perceba que algo interessante ocorre entre 40 e 60. Ele não ganha nem perde altitude. Ou seja, a imagem fica constante. Né? Se eu pensasse aqui, ó, se x varia de 40 a 60 segundos, né? A imagem sobre o gráfico de f permanece constante. Isto é o mesmo que dizer o quê? Que o foguete não ganha nem perde. Não ganha ou perde altitude. Então, perceba o seguinte. O que a gente está interessado agora é exatamente nesses intervalos onde a função cresce, decresce ou é constante. Uma coisa interessante é esse pontinho aqui, ó, esse ponto 0. Esse ponto onde a altura é 0, onde ele passa pela superfície do mar. O valor R
tal que f de r é igual a zero é chamado zero da função. Algumas vezes, raiz. Algumas vezes, raiz da função. Sempre vai ser zero, né? Mas existem alguns casos, por exemplo, a equação polinomial do segundo grau, você pode chamar o zero de raiz dessa equação. Tá certo? Que o valor R, né? Então aqui estão esses elementos. O que a gente vai definir agora é, em palavras, em símbolos mais formais, o seguinte. O que é uma função ser crescente? O que é uma função ser decrescente e constante em um intervalo? E também o que é um cara chamado raiz de uma função. Tá certo? Então, uma definição que a gente tem é o seguinte. Uma primeira definição. Uma função f de A em B, domínio A contra domínio B, é dita crescente em AB, quer dizer, aqui embaixo, né? Em AB contido em A, se dados x1, x2 pertencente a AB, com x1 menor que x2, tenhamos f de x1 menor que f de x2. Essencialmente seria o seguinte, se eu pegasse só esse pedaço aqui do gráfico, se eu fosse analisar ele aqui no eixo x, perceba que meu AB é todo 0 até 60. Mas se eu pegasse aqui, ó, do instante 0 ao instante 30, perceba que se eu pegar aqui x1, x2, suas f's aqui, ó, aqui a f de x1 e aqui a f de x2, elas satisfazem exatamente a condição solicitada. Quer dizer, dado x1 menor que x2, a imagem de x1 é menor do que a imagem de x2. Tá certo? Então, esta função é dita crescente neste intervalo. Tá certo? Um segundo exemplo, um segundo caso, vamos guardar aqui, né, de 10 a 40 e 40 a 60. Né? Só fazer uma anotaçãozinha aqui. 10, 40, 40, 60. Porque aí você tem acesso aí ao gráfico. Não, vamos olhar aqui, né? Vamos fazer aqui embaixo. Vamos dar a definição 2 aqui, ó. Uma função f de A em B é dita decrescente em AB contida em A, no caso, se dados x1, x2 pertencente a esse intervalo, no caso aqui, né, de 0 até 30, né, no caso, de 0 até 30, com x1 menor que x2, tenhamos f de x1 maior que f de x2. Note que há uma inversão. Antes, as imagens precisavam que, se x1 era menor que x2, a imagem também tinha que ser menor. Agora a imagem inverte. Se eu pegar exatamente esse pedaço aqui, ó, entre 30 e 40, aqui no eixo
e eu pegar o quê? Esse aqui está dentro do conjunto A. O conjunto A é de 0 a 60. Se eu pegar aqui os dois valores, x1 e x2 menor que x1, sempre o x2 é maior do que o x1, né? Essa é a nessa ordem. Mas quando eu tomar as imagens, ó, perceba que há uma inversão. A f de x1 é maior do que a f de x2. Então, essa função é decrescente no intervalo 30 e 40. Para quaisquer dois pontos que eu pegar nessa ordem, x1 e x2, sendo x1 menor que x2, eu vou perceber que o quê? Há uma queda. Então, eu chamo a função, essa função de decrescente neste intervalo, 30, 40. Esse seria o A, esse seria o B. A pequeno, né? A minúsculo e B minúsculo. E o terceiro caso seria a função ser constante. Uma função f de A em B é dita constante em AB contido em A se dados x1, x2 pertencente a AB, da mesma forma, né? Com x1 menor que x2, tenhamos o quê? Tenhamos f de x1 igual a f de x2, ou seja, não há modificação na imagem. Se eu pegasse esse pedaço aqui de 40 a 60, ó, você olhar aqui para a imagem daria 2 km, né? E permaneceria ela. Perceba que se eu pegar aqui um x1 e aqui um x2, perceba que eles têm o que? A mesma imagem. F de x1 igual a F de x2, que é igual a 2 km. Ela ficaria sempre aqui. Então isso vai ser o quê? Constante no intervalo. Em particular, a raiz desse gráfico, do zero, né, na verdade, dessa função aqui é o quê? 10. No instante 10 segundos, ele passa pela posição 0 em y, pela altitude 0. Tá certo? Esse cara vai ser bem importante para alguns estudos que a gente vai fazer, né? Os zeros da função. Vamos pegar um exemplo aqui, alguns exemplos. A princípio mais via gráfico mesmo, tá certo? Depois na parte de exercício a gente pega alguns exemplos mais algébricos. Um exemplo tipo nesse sentido aqui, né? Vou dar aqui dois gráficos para a gente determinar o crescimento de cada um deles, tá certo? Exemplo, né? Estude crescimento das funções cujos gráficos, né? Cujos gráficos são dados a seguir. Então, primeiro, letra A.
botar aqui, né? Deixa assim. Pronto. Então, esses três exemplos aqui para a gente estudar o crescimento dessas funções. Neste caso aqui, essa função aqui, ela é crescente em algum intervalo, decrescente ou constante. Ó, não é regra que uma função precisa ter os três casos, ser crescente, ser decrescente, ser constante, assim como também não é regra que ela tem que ter raiz. Tá certo? Então, note que essa função aqui, ela sempre, o que cresce? Dados dois pontos aqui, ela sempre cresce. Então, note que f de x é crescente para todo x, x pertencente a quem? Ao intervalo menos 3, 3. Ou seja, dados quaisquer dois caras aqui, ó, o aspecto da curva é sempre nessa direção. Já esse caso aqui, ó, a função que vai de menos 2 e depois ela é limitada. Tá certo? Faltou aqui só uma. Certo? Então, perceba que ela decresce até o 2, do menos 2 até o 2, e depois ela cresce indefinidamente. Como não foi posto um limite aqui, aqui foi, né? Vê que a função não continua depois desse pontinho aqui, né? Então, ela vai ter tanto o intervalo onde ela é crescente e o intervalo onde ela é decrescente. Então, note que a função g é decrescente né, para x, g decresce, né, vamos falar assim, né? Decresce se x pertence a quem? A menos 2, 2. E cresce se x for maior que 2, né? Não limitou aqui. G quer dizer, g decresce, né? E g cresce se x pertence a 2 mais infinito. Tá certo? Neste caso aqui, minha função está limitada do intervalo menos 4 até o 4. Tá certo? Além disso, né, aqui também estava limitado para esse caso. Então, minha função f, note que f é constante se x pertence ao quê? Menos 4, 2. Ó, de menos 4 até 2, ela ó, permanece com a altura o quê? 2. Por outro lado, ela decresce se for de 2 até 4. Então, f é decrescente se x pertence a menos 2, 4. Opa, 2, 4, né? 2 positivo. Essa parte aqui, né? Ela desce. Em particular, nesses casos aqui, ó, a raiz é esse ponto aqui, né? Desse gráfico, não foi informado, sei lá, aproximadamente 2, e a raiz aqui é 3, tá certo? Se for solicitado. Na outra exercício a gente faz mais alguns casos, tá certo? Disso aí. Então, aqui eu tenho o estudo do crescimento dessas funções via o quê? O gráfico de f. O estudo das raízes a gente vai fazer lá nos exercícios, né? Que é basicamente igualar a equação a zero e achar soluções, tá certo? Igualar a lei de formação da função a zero e achar as funções. Se for via gráfico, é só olhar o ponto que intersecta o eixo x. Aí a raiz vai ser exatamente o valor da abscissa. Então, em particular, só para você ter uma ideia, você tem aqui o ponto 3, 0. 3 em x, 0 em y. Então, r igual a 3 é o 0, 3 é 0 de f.
certo? Cuidado, 3 não é, o 0 tem que ser escrito por extenso. Ele não pode ser escrito 0. 3 é um 0. Botar o algarismo 0 lá. Não pode, tá certo? Particular 3 é 0 por quê? Porque ele leva na altura 0. Né? Ele não tem a ordenada vale o quê? 0. Tá certo? Então, espero que tenha entendido. Certo? Muito obrigado.